Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia com o Senhor, com a palavra. Vamos começar, né? Hoje a gente vai para o capítulo 21, 22 e 23 de Jó, né? Nós estamos dentro do livro de Jó, já no segundo dia dessa semana, hoje terça-feira, dia 9 de janeiro de 2024. Nós vamos continuar aqui, tá bom? Jó, capítulo 21, a partir do versículo 1 diz assim: Então Jó respondeu: Escutem com atenção as minhas palavras, seja esse o consolo que vocês haverão de dar-me. Suportem-me enquanto eu estiver falando, depois que eu falar, poderão zombar de mim. Acaso é dos homens que me queixo? Por que não deveria eu estar impaciente? Olhem para mim e ficarão atônitos, tapem a boca com a mão. Quando penso nisso, fico aterrorizado, todo o meu corpo se põe a tremer. Por que vivem os ímpios? Por que chegam à velhice e aumentam o seu poder? Eles veem os seus filhos estabelecidos ao seu redor e os seus descendentes diante dos seus olhos. Seus lares estão seguros e livres do medo, e a vara de Deus não os vem ferir. Seus touros nunca deixam de procriar, suas vacas dão crias e não abortam. Eles soltam seus filhos como um rebanho, seus pequeninos põem-se a dançar. Cantam acompanhando a música do tamborim e da harpa, alegram-se ao som da flauta. Os ímpios passam a vida na prosperidade e descem à sepultura em paz. Contudo, dizem eles a Deus: Deixa-nos, queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que vantagem temos em orar a Deus? Mas não depende deles a prosperidade que desfrutam, por isso fico longe dos conselhos dos ímpios. Pois quantas vezes a lâmpada dos ímpios se apaga? Quantas vezes a desgraça cai sobre eles, o destino que em sua ira Deus lhe dá? Quantas vezes o vento os leva como palha e o furacão os arrebata como cisco? Dizem que Deus reserva o castigo de um homem para os seus filhos, que o próprio pai o receba para que aprenda a lição, que os seus próprios olhos vejam a sua ruína, que ele mesmo beba da ira do Todo-Poderoso. Pois que lhe importará a família que deixará atrás de si quando chegarem ao fim os meses que lhe foram destinados? Haverá alguém que o ensine a conhecer a Deus, uma vez que ele julga até os de mais alta posição? Um homem morre em pleno vigor quando se sentia bem e seguro, tendo o corpo bem nutrido e os ossos cheios de tutano. Já outro morre tendo a alma amargurado, sem nada ter desfrutado. Um e outro jazem no pó, ambos cobertos de vermes. Sei muito bem o que vocês estão pensando, as suas conspirações contra mim. Onde está agora a casa do grande homem? Vocês perguntam. Onde a tenda dos ímpios? Vocês nunca fizeram perguntas aos que viajam? Não deram atenção ao que eles contam? Pois eles dizem que o mal é poupado da calamidade e que do dia da ira recebe livramento. Quem o acusa lançando em rosto a sua conduta? Quem lhe retribui o mal que fez? Pois o levam para o túmulo e vigiam a sua sepultura. Para ele é macio o terreno do vale, todos o seguem e uma multidão incontável o precede. Por isso, como podem vocês consolar-me com os seus absurdos? O que sobra das suas respostas é pura falsidade. Capítulo 1, Jó está falando aos amigos que o deixem falar, né? Que o deixem fazer o seu lamento, fazer liberar, né, aquilo que está dentro dele, liberar os seus pensamentos, as suas dores, o seu lamento de verdade, né? Porque só assim ele pode realmente argumentar com eles tudo aquilo que ele está sentindo, tudo que ele está passando, falar aquilo que ele realmente pensa. E ele diz que ele não está falando nada disso contra homens. Ele não está sendo leviano, falando mal de pessoas ou de outras pessoas, né? Ele está falando sobre a sua própria calamidade, ele está falando sobre a sua própria situação, sobre aquilo que Deus tem feito na vida dele, sobre aquilo que ele percebe que é a ira de Deus, a mão de Deus sobre a vida dele. Mas nesse texto especificamente ele está falando sobre o ímpio, que muitas vezes aparentemente está realmente prosperando, está tendo uma vida abastada, tendo uma vida tranquila, mas que nós sabemos que no fundo, o Senhor está olhando todas as coisas, né? E Jó
ele tem esse entendimento, mas ele diz assim, por que que o justo então está perecendo como eu, mas os ímpios, as suas casas estão aí prosperando, vivendo bem, ele morre numa velhice, sem muitas dores, né? Em alguns momentos ele fala que ele tem essas dores, em outros momentos não. Que tem ímpio que fala que tudo aquilo que ele fizer, se alguém tiver que pagar alguma coisa, serão os seus próprios filhos, e não eles, né? Eles não estão nem aí com o futuro, querem continuar vivendo. Capítulo 22. Então ele faz de Temã, respondeu: pode alguém ser útil a Deus? Mesmo um sábio pode ser-lhe de algum proveito? Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo? Quem é que ele ganharia se os seus caminhos fossem irrepreensíveis? É por sua piedade que ele o repreende e faz acusações a você? Não é grande a sua maldade? Não são infindos os seus pecados? Sem motivo você exigia penhores dos seus irmãos, você despojava das roupas os que quase nenhuma tinham. Você não deu água ao sedento e reteve a comida do faminto, sendo você poderoso, dono de terras e delas vivendo e honrando diante de todos. Você mandou embora de mãos vazias as viúvas e quebrou a força dos órfãos. Por isso está cercado de armadilhas e perigo repentino o apavora. Também por isso você se vê envolto em escuridão que o cega e o cobrem as águas em tremenda inundação. Não está Deus nas alturas dos céus? E em que altura estão as estrelas mais distantes? Contudo você diz, o que sabe Deus? Poderá julgar através de tão grande escuridão? Nuvens espessas o cobrem, e ele não pode ver-nos quando percorre a abóbada dos céus. Você vai continuar no velho caminho que os perversos palmilharam? Estes foram levados antes da hora, seus alicerces foram arrastados por uma enchente. Eles disseram a Deus, deixa-nos. O que o Todo-Poderoso poderá fazer conosco? Contudo, foi ele que encheu de bens a casa deles. Por isso fico longe do conselho dos ímpios. Os justos veem a ruína deles e se regozijam. Os inocentes zombam deles, dizendo, certo é que os nossos inimigos foram destruídos, e o fogo devorou a sua riqueza. Sujeite-se a Deus, fique em paz com ele, e a prosperidade virá a você. Aceite a instrução que vem da sua boca e ponha no coração as suas palavras. Se você voltar para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar. Se afastar da sua tenda a injustiça, lançar ao pó as suas pepitas, o seu ouro puro de Ofir, as rochas dos vales. O Todo-Poderoso será o seu ouro, será para você prata seleta. É certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. A ele orará e ele o ouvirá, e você cumprirá os seus votos. O que você decidir se fará, e a luz brilhará em seus caminhos. Quando os homens forem humilhados e você disser, levanta-os, ele salvará o abatido. Livrará até o que não é inocente, que será liberto graças à pureza que há em você, nas suas mãos. Capítulo 22, ele está falando novamente que Jó deveria mostrar para Deus tudo aquilo que ele tem feito, tudo aquilo que ele realmente deveria se arrepender, segundo o conceito dos amigos, né? Os amigos estão falando que Jó provavelmente realmente tem deixado de fazer aquilo que ele deveria fazer como um verdadeiro filho de Deus. Ele cita justamente aquelas questões que Jesus diz, né? Você viu o faminto e não deu de comer, você viu o sedento e não deu de beber, você viu a pessoa que estava nua e não deu de vestir. Então, os amigos de Jó estão citando justamente questões muito sociais, questões humanitárias até, né? Que diz que Jó tinha muitas terras e viu o órfão e não deu ajuda. Mas eles estão conjecturando, né? Eles estão lançando observações deles do que eles acham que pode ter acontecido para que Jó estivesse nessa situação. E é muito triste, né, quando realmente as pessoas não conhecem a nossa história, não conhecem o nosso dia a dia com o Senhor, e elas têm a tendência de olhar dessa mesma maneira. Nós precisamos olhar para as pessoas com muito mais empatia, muito mais compaixão, desejando realmente conhecer talvez a intimidade, o que aquela pessoa passa, para que a gente possa entender os seus caminhos e assim dar conselhos mais
sábios, né? Não ficar lançando situações para que a pessoa ache pecados que nem existem, né? Capítulo 23. Então Jó respondeu: até agora me queixo com amargura, a mão dele é pesada, a despeito do meu gemido. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação, eu lhe apresentaria minha causa e encheria minha boca de argumentos. Estudaria o que ele me respondesse, analisaria o que me dissesse. Será que ele se oporia a mim com grande poder? Não, ele não me faria acusações. O homem íntegro poderia apresentar-lhe sua causa e seria liberto para sempre de quem me julga. Mas, se vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Meus pés seguirão de perto as suas pegadas. Mantive-me no seu caminho sem desviar-me. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Mas ele é ele. Quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que quer. Executa o seu decreto contra mim e tem muitos outros planos semelhantes. Por isso fico apavorado diante dele. Pensar nisso me enche de medo. Deus fez desmaiar o meu coração. O Todo-Poderoso causou-me pavor. Contudo, não fui silenciado pelas trevas, pelas densas trevas que cobrem o meu rosto. Capítulo 23, Jó começa, né, a responder essa colocação de Elifaz, e a gente vai continuar amanhã com essa resposta a partir do capítulo 24. Mas no 23 ele já começa a falar que ele queria muito saber onde Deus está. Ele queria muito ter um encontro com Deus. Ele realmente queria ter esse encontro pessoal com Deus para que ele pudesse argumentar, para que ele pudesse falar a Deus tudo que ele pensa e tudo que ele sente, e ele daria ouvidos ao que Deus respondesse, ao que Deus dissesse. Ele analisaria o que Deus dissesse a ele. Ele está pronto para ser alguém ouvinte, para ser alguém praticante daquilo que Deus disser para ele fazer. Gente, Jó, o que a gente percebe em suas palavras era que era alguém que realmente temia muito ao Senhor. Havia um temor, havia uma alegria em servir a Deus, né, da maneira dele, como ele entendia. Os primeiros versículos lá mostram isso pra gente. E por que eu tô dizendo isso também? Ele diz assim, ó, versículo 12: não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó sabia que o melhor alimento que ele tinha no seu dia a dia era a palavra de Deus. Ainda que nós estamos falando de um homem que não tinha esse livro que nós estamos tendo aqui nas nossas mãos nesse momento. Jó tinha as palavras que ele ouvia dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus tataravós. Era a Deus passando de geração para geração os seus mandamentos, os seus preceitos, as suas palavras. Era dessa maneira que a palavra de Deus tinha chegado a Jó. Provavelmente na sua linhagem havia muitos homens tementes a Deus, e Jó ouvia muito a sua família contar sobre esse Deus que tinha feito o dilúvio, que tinha criado todas as coisas, que tinha feito desse homem chamado Noé, que era um homem justo e bom, o continuador. Então, entende que Jó tinha esses relatos muito vivos no seu dia a dia ali, contado pelo seu pai, pelo seu avô, pelo seu bisavô. E provavelmente ele também falava sobre isso às pessoas que estavam próximas dele. Então ele sabe que o prazer dele estava na palavra de Deus, naquilo que Deus havia feito, nas promessas que Deus tinha feito a Noé ou aos seus antepassados desde o início. Então Jó sabe que ele só precisava desse encontro com o Senhor para perguntar e saber o que Deus desejava da vida dele. Isso é o que ele está falando aqui no capítulo 23 para nós. Amém, queridos? Que o Senhor possa continuar ministrando a nossa vida durante todo esse mês de janeiro, durante toda essa semana dentro do livro de Jó, né? Nós vamos meditar durante toda essa semana nesse livro. E como é precioso quando a gente vai
cavando, quando a gente vai cavando e o Espírito Santo vai então ministrando a nossa vida de maneira tão poderosa. Amém? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês, que o Senhor possa falar ao coração de vocês de maneira maravilhosa nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Até amanhã. Se Deus quiser, amanhã nós estamos aqui de volta para continuar a partir do capítulo 24. Deus abençoe.